Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de agradecer ao convite na minha participação nessa CIPAT, agradecer aí ao organizador, aos organizadores do evento, um evento de extrema importância, agradecer ao nosso governador, Ronaldo Caiado, agradecer ao nosso secretário, Bruno Magalhães da Badia. E hoje o tema que nós iremos discutir é sobre doenças silenciosas. As doenças silenciosas são doenças em que apresentam pouco ou quase nenhum sinal e sintomas, onde nós, como médico, temos um difícil acesso a esse processo diagnóstico. Então, o que eu tenho como exemplo de algumas doenças silenciosas, por exemplo, a diabetes do tipo 2, a depressão, também faz parte do quadro de doenças silenciosas que muito nos atinge. Então, tenho também a doença, a hipertensão arterial sistêmica também faz parte do quadro desse tipo de doenças silenciosas. Os aneurismas, alguns tipos de câncer, de neoplasias, fazem parte desse tipo de diagnóstico, de difícil diagnóstico. Os quadros de dislipidemia, ou seja, aumento de colesterol, a pessoa ela não apresenta nenhum sinal ou sintoma, inicialmente, dessas doenças, e quando o médico vai acompanhar, é surpreendido por uma patologia silenciosa. Eu trouxe aqui, dentro do rol das doenças, a hipertensão arterial sistêmica como uma das principais doenças de causas silenciosas. Então, é uma fala, como a grande maioria não são médicos, então vai ser uma fala mais simples, né? Vou deixar o material já disponível para um estudo mais aprofundado de quem queira. O conceito da hipertensão arterial sistêmica é uma doença de múltiplas causas, não existe uma causa única, né? Isso que nos faz pensarmos muito sobre essa doença. Então, na verdade, o coração, a fisiopatologia da hipertensão arterial sistêmica é que o nosso coração é como se fosse uma bomba. É uma bomba em que ela traz uma pressão de ejeção, uma pressão de saída, que é a pressão sistólica, uma pressão que sai do coração para as artérias e para as veias, e uma pressão de relaxamento que a gente chama de pressão diastólica, que seria uma pressão do relaxamento, do retorno do sangue desses vasos. Então, por isso que quando se faz um processo de aferição de pressão, o médico fala assim, a sua pressão máxima, que é a pressão sistólica, deu 14, né, 140 milímetros de mercúrio. Por que ele fala isso? Que esse 140 nada mais é do estudo da fisiopatologia de uma doença silenciosa, que é a hipertensão, é a pressão exercida na saída do sangue do coração para os vasos. E quando o médico fala, olha, sua pressão mínima, que é a diastólica, deu 70 milímetros de mercúrio. O que o médico quer dizer com isso? Ele quer dizer que a pressão de relaxamento, a pressão do retorno desse vaso veio a esse procedimento. Então, o que hoje nós temos de dados é que eu tenho 50 milhões de americanos com a doença silenciosa, com a hipertensão arterial sistêmica. Eu tenho, na nossa população hoje, quase em torno de 20% da nossa população são portadores da doença silenciosa, a qual eu linkei aqui para a discussão hoje, a hipertensão arterial sistêmica. Hoje, eu tenho praticamente 68% de brasileiros com diagnóstico. Na verdade, eu tenho um diagnóstico de pacientes, mas com tratamento de adesão 53%. Ou seja, então eu tenho uma adesão do tratamento relativamente baixa, onde o risco de uma doença silenciosa como a hipertensão seria o infarto, o risco de um AVC e assim por diante. Eu tenho um índice de controle de população baixo, eu tenho 27% da população brasileira com a pressão controlada. Então,
por isso que eu me preocupei em trazer a título agora a doença silenciosa de principal cuidado e rastreamento, a hipertensão arterial sistêmica. Bom, aí vocês vão perguntar, doutor Fábio, o que o paciente sente no caso da doença silenciosa, que o senhor está citando, que é a hipertensão arterial sistêmica? Bom, o paciente, na grande maioria das vezes, ele não sente nada, ou seja, ele é um paciente assintomático, né? Então, o paciente, ele, no momento da vida, ele vai fazer uma avaliação clínica, o médico falou, olha, sua pressão está dando 180 milímetros de mercúrio por 100 milímetros de mercúrio, o que está acontecendo? O que você está sentindo? O paciente vai dizer, doutor, eu não estou sentindo absolutamente nada. Então, por isso que ela é uma doença silenciosa, que deve se tomar muito cuidado, porque o paciente ele é assintomático, ou seja, ele não apresenta nenhum sintoma. Quando apresenta sintomas, ele pode apresentar, por exemplo, uma dor de cabeça. Essa dor de cabeça, na maioria das vezes, é na região da nuca, ou seja, aqui próximo da nossa coluna cervical. É onde o paciente se queixa, às vezes, doutor, estou sentindo como se fosse um aperto na região da minha coluna cervical, da região occipital. Um quadro mais avançado, o paciente pode apresentar epistaxe, que seria aquele sangramento nasal, que, na verdade, é um quadro de uma doença silenciosa que está descompensada, que é a hipertensão arterial sistêmica. Pode apresentar tonturas, né? Então, às vezes, o paciente um pouco tonto, uma sensação de zumbido também, ele pode fazer parte do quadro clínico, reforçando que, na grande maioria, são pacientes assintomáticos. Um paciente também pode apresentar, fazendo parte do quadro clínico, uma palpitação, que é uma frequência cardíaca onde o paciente sente um pouco mais, aquele desconforto um pouco mais aumentado, pode sentir uma dor no peito, pode ter uma dispneia, que é a falta de ar, fazendo parte também do quadro clínico. É interessante observar também o edema, né? O edema nos membros inferiores, ele pode apresentar alterações visuais, o paciente chega doutor, eu estou percebendo que eu estou tendo, a minha visão está piscando, vejo moscas volantes, que são, na verdade, são os escotomas, que fazem parte do quadro de uma hipertensão arterial sistêmica também. O paciente pode ter uma perda de memória também, e algumas alterações do seu sistema urinário também, fazendo parte do quadro clínico de uma doença silenciosa, que é a hipertensão arterial sistêmica. Bom, o interessante é que, como o nome diz, doenças silenciosas, vocês podem perguntar, né, doutor, qual que é a causa da hipertensão arterial sistêmica? Ou seja, eu posso dizer para vocês que de 90% a 95% não existe causa definida, ou seja, não se sabe a causa é idiopática. Quando usa essa nomenclatura idiopática, significa que nós não sabemos a causa. Então, é uma doença onde se tem grandes estudos sobre a patologia da hipertensão arterial sistêmica, mas de 90% a 95% nós não temos uma causa definida. O que nós temos é que algumas doenças do sistema renal, doenças neurológicas, doenças endócrinas podem causar o quadro de hipertensão, como também a gravidez pode causar o quadro de hipertensão, que seria a pré-eclâmpsia e uma eclâmpsia, o uso de alguns medicamentos, né, como, por exemplo, o uso de anticoncepcional, congestionante nasal pode gerar um aumento da pressão, o uso de alguns antidepressivos, o uso de corticoides também, tá? Pode causar uma hipertensão, o uso de moderadores do apetite e também a questão do uso de drogas e do álcool, né? Que aumenta também a pressão. Então, uma doença silenciosa grave, que é a hipertensão, nesse slide que fica reforçado, é que a grande maioria apresenta uma causa idiopática, né? De 90% a 95%. Bom, para um diagnóstico, né? Como estabelecer o diagnóstico de um paciente portador de hipertensão? É onde iremos observar
ele vai apresentar um nível pressórico acima do normal. Esse nível pressórico acima do normal é quando a sua pressão diastólica, ela tem que ser hoje, o ideal, abaixo de 85 e a pressão sistólica abaixo de 130. Então, o ideal é uma pressão que fique abaixo de 120 milímetros de mercúrio por 8, por 80, né, milímetros de mercúrio seria o ideal. A gente tem um normal que a gente pode considerar limítrofe, quando a pressão diastólica fique entre 85 a 89 milímetros de mercúrio, e a pressão sistólica entre 130 a 139, isso é um normal limítrofe. Uma hipertensão leve, quando o paciente apresenta um nível diastólico entre 90 a 99 milímetros de mercúrio, e de 140 até 159 milímetros de mercúrio. Moderada, quando vai de 100 a 109 na diastólica, 160 a 179 na sistólica, e já uma hipertensão grave, quando ele apresenta uma pressão diastólica acima de 110 e a sistólica acima ou igual a 180. Existe uma modalidade também, que é a hipertensão sistólica isolada, é comum no idoso, quando a pressão diastólica, ou seja, do relaxamento, está menor que 90 milímetros de mercúrio e é maior ou igual a 140 quando o paciente na pressão sistólica. Então, são alguns quadros, mas o mais importante é tentarmos mantermos uma pressão abaixo ou igual a 12/8, que seria o ideal. Bom, algumas medidas que eu considero para se fazer um bom diagnóstico é explicar para o paciente o procedimento que ele está sendo submetido. Olha, eu vou examiná-lo, eu vou aferir a pressão daquele paciente e realizar algum questionamento, né? Verificar se o paciente não está com a bexiga cheia, se ele não praticou exercício físico no prazo ali de 1 hora, se ele não teve ingesta de bebidas alcoólicas, uso de café, ou se ele alimentou naquele período, ou fumou durante ali, fumou em 30 minutos e tem que ter esse resguardo desse período, porque às vezes o paciente ele vai ferir a pressão, acabou de almoçar, tomou café, fumou um cigarro, subiu pela escada, ou seja, fez tudo errado. Ele fez atividade física, de repente, depois ele acabou de fumar, tomou um café e foi medir a pressão. Será que aquela pressão realmente vai ser a pressão correta? Então, a gente tem que obedecer alguns procedimentos nesse procedimento de aferição da pressão arterial. Bom, o ideal é que a gente, antes de chamar o paciente, que ele fique numa sala adequada, que ele descanse ali por 5 a 10 minutos antes do procedimento da aferição da pressão, né? O braço do paciente ele tem que estar relaxado sobre uma superfície sólida, ele não deve estar falando ou estar movimentando aquele braço no momento da aferição. É muito importante a calibração do aparelho. Eu gosto muito do esfigmomanômetro, com a coluna de mercúrio, né? Aquele que a gente usa assim, hoje a gente tem o digital, mas eu gosto muito do que tem a coluna de mercúrio, e que eu trabalho melhor com ele. Lembrar que o paciente acima de 65 anos, a gente tem que fazer uma aferição dele sentado e em pé, tá? Então, para se fazer um bom diagnóstico, né? Antes que se fale, o meu pai tem a síndrome do jaleco branco, né? Quando mede a pressão do paciente vai a um valor alto. Não, na verdade, será que obedeceu todas essas funções? Descansou o paciente, conversou num ambiente climatizado, agradável, o aparelho do médico estava calibrado? Então, isso é importante levar em consideração. Bom, para o exame físico, o médico deve considerar se aquele paciente está acima do peso, né, ou não está acima do peso, está sobrepeso. Isso é muito importante. No exame físico, também o médico deve avaliar o fundo de olho desse paciente, fazer um exame completo, né, e também para o exame neurológico.
Fatores de risco, não só para a hipertensão, como outras doenças silenciosas, é a questão do uso do tabaco, né? A dislipidemia também, a questão do diabetes, pacientes acima de 60 anos, e as histórias familiares, né? De doença cardiovascular, isso deve ser levado muito em consideração como fator de risco também. Bom, como exame complementar, onde não só para a hipertensão, mas para outras doenças silenciosas, o médico deve ter uma rotina de exames, onde ele pode solicitar o exame do EAS, que é o exame de urina 1, a glicemia de jejum, dosar o hemograma com bioquímica, que seria sódio, potássio, a creatinina, o colesterol, triglicérides, o hemograma completo, pedir um eletrocardiograma de repouso, isso é muito importante, e o exame chamado MAPA, né, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. É um aparelhinho que vai dar uma média aritmética daquela pressão no período aí de 24 horas, isso é muito importante. Quanto ao tratamento, a gente classifica esse paciente com grupo de risco e com lesões em órgãos-alvo, tá? Então, a gente divide em grupo A, grupo B e grupo C. Isso é muito específico, mas onde eu quero que fique claro é que nós temos que ter, para todo tipo desse tratamento, seria a mudança do estilo de vida, tá? Então, uma coisa que a gente tem que pensar que para doenças silenciosas, seja diabetes, seja o aumento da pressão arterial, uma doença na tireoide, uma hiperplasia, uma neoplasia, seria principalmente já iniciarmos essa mudança do estilo de vida. Bom, a gente reduz o estilo de vida, a gente vai ter um processo aí de prevenção de doenças silenciosas, que seria a diminuição do peso corporal, reduzir a ingesta de sódio, isso é muito importante, a ingesta de alimentos saudáveis, frutas, né? Isso é muito importante, reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, isso faz parte da prevenção, principalmente da hipertensão, das doenças, e no rol das doenças silenciosas. A prática de exercício físico, isso é fundamental, uma condição sine qua non para a melhora da qualidade de vida desse paciente, controlar o colesterol e também reforçando as dietas ricas em fibras, isso é muito importante. E adotar medidas anti-estresse, né? Alguma atividade que relaxe, desde que traga aí associação com atividade física, isso é muito importante. Uma dieta com baixa, uma dieta interessante também, a prática de uma dieta com a baixa caloria, isso é muito importante. Um consumo aí, o ideal aí do colesterol também reduzido, 300 miligramas de colesterol, e a ingesta de sódio também, de sal, para a prevenção de doenças silenciosas. Para a questão de temperos, há mais especiarias, evitar o uso direto de sal, né? Isso é muito, muito importante para a prevenção. E as fibras também associadas a esse tipo de tratamento. Evitar os alimentos industrializados, isso é muito importante. E não esquecemos da ingesta das frutas, né, também. O tratamento de uma doença silenciosa, no caso, inteira a hipertensão, o tratamento, uma vez que for um tratamento medicamentoso, que o médico for escolher, ele deve evitar que esse paciente abandone o tratamento. Então, tem que explicar a importância do tratamento do antihipertensivo. Eu tinha um professor de cardiologia que falava que tratar a hipertensão é igual ao casamento. Se está dando certo, não muda a medicação. Se o casamento não dá certo, aí você troca a medicação. Mas o paciente não pode jamais abandonar esse tratamento. Isso é muito importante. A gente tem essa preocupação com a hipertensão como doença silenciosa, porque a sobrevida de um paciente com hipertensão ela é 40% menor. Então, essa preocupação desse tratamento ser precoce, da mudança do estilo de vida, é porque o paciente com a hipertensão ele tem 40% menor, ele tem vamos dizer, uma sobrevida menor do que o indivíduo normal, por isso da preocupação. O que eu acho que fica aqui de mensagem para doenças silenciosas seria principalmente a mudança desses hábitos de vida, que seria a ingesta a prática de atividade física seria a principal condição para qualquer tipo de doença silenciosa, para evitarmos e fazermos a prevenção, a reduzir a ingesta de sódio,
cigarro nem se fala, o consumo de bebida alcoólica também. Então, eu acho que a mensagem que fica é que a doença silenciosa, ela apresenta várias formas, se apresenta em várias formas, a grande maioria com pouca semiologia clínica, né? Pouco sinal de sintomas clínicos, e é muito importante a prevenção e o hábito da atividade física. Gostaria novamente de agradecer e tenho a honra em poder contribuir com essa semana tão importante nessa secretaria tão querida. Um forte abraço. Eu estou aqui na Gerência de Qualidade de Vida Ocupacional e estou à disposição para qualquer discussão, se faça necessário. Muito obrigado. Um bom dia a todos.